Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos aqui chamando o pastor. Boa tarde a todos. Pastor Felipe já. Boa tarde, pastor. Meu garoto. Tudo bem com o senhor? Deus, hein, cara? Que Amém. é isso, hein? Que privilégio, hein, meu irmão? O prazer é meu, que isso. Estamos aqui. Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo. Eu estou ouvindo bem. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? O pastor aí dá um sinal de positivo aí, se todos estão ouvindo. Dá uma dedada aí, joga um áudio ok aí. Né? Dá um positivo aí para todo mundo. Boa tarde a todos que estão chegando, estão ouvindo, pastor. Vamos lá. Que prazer, hein, pastor? Caramba, cara, me sinto honrado em estar aqui com você. A gente... eu que... aí ao vivo. O prazer é meu, que isso. O prazer é todo meu. E a gente está tendo que entrar nessa era digital, né, para poder alcançar os nossos amigos, né? E o senhor e os seus filhos. Mas você sabe que se a gente for parar para pensar, a nível espiritual, cara, é uma ferramenta. Com certeza. Até falando para você como teu pastor, né, cara? E o apóstolo Paulo, para quem é frequentador de igreja, ou para quem de vez em quando vai a algum culto que está aí na live, galera do jiu-jitsu, ou até a galera que é católica mesmo, independente da religião, entendeu? Sim, sim. Que sabe um pouco das histórias da Bíblia, cara. O apóstolo Paulo foi um cara muito sinistro, cara. Um cara que teve uma pegada muito forte com Deus, cara. Ele é um cara que mesmo preso, ele foi preso em Roma, né? Foi a última prisão dele, ele foi preso em Roma e ele morreu, cara, nessa prisão. Ele não morreu de ficar ali anos preso, não. Ele foi morto em prol do evangelho, ele foi decapitado, né? E teve a cabeça dele cortada em prol do evangelho, né? De Jesus. Sim. E o apóstolo Paulo, mesmo preso em Roma, ele escreveu para mim 3 cartas que estão na Bíblia, no Novo Testamento, que são fantásticas, cara. Que é a primeira carta a Timóteo, segunda a Timóteo e a carta de Tito, que ele escreveu quando ele estava preso, cara. Então, mesmo a prisão não parou ele. Por que eu tô falando para você isso, cara? Porque para mim, para você e para quem está aqui já na live desde o começo, é essencial a gente entender, cara, que mesmo a gente se sentindo, entre aspas, preso nesse período aí de distanciamento social, cara, esse não é o teu fim, meu irmão, entendeu? Não é teu fim, cara. Faz os treinos aí online com o Cavaca, entendeu? Faz os treininhos aí, cara, você tem passado os treinos aí online pra galera. Se apega em alguma coisa, meu irmão. Você para se apegar em alguma coisa, se apega na fé, se apega em Deus, se apega em Jesus. E com entenda, certeza. Cara, hoje, para nós, como o apóstolo Paulo, está sendo uma ferramenta. Isso aqui é uma carta viva, cara. É uma ferramenta, que nem Paulo escreveu carta para os caras, a gente está aqui, ó, enviando cartas virtuais através dessas lives, né, cara? Não, mas... recado, deixando a galera sintonizada. Isso é muito importante, né? Com certeza, né, Rodrigo? Com certeza, pastor. Eu acho que, como o senhor está dizendo, a gente tem que se adaptar. Eu tenho conversado muito com o pessoal, né? Nós temos hoje, o que eu vejo é que nós não podemos deixar, né, o psicológico da negatividade, da oportunidade do negativo chegar próximo da gente, né? Que é o mal chegar próximo da gente. E quanto mais a gente ficar acompanhando esses tipos de notícias, esse pessimismo e tudo, é a porta de entrada para essas situações, né? E eu tenho conversado muito com o pessoal para planejar uma rotina, né? Para adequar uma rotina, fazer uma rotina adaptada nesse período, porque é novidade para todo mundo. Isso é novo que está acontecendo para todos nós. Mas nós principalmente o senhor, como, né? Como pai de milhares aí de pessoas, né, da nossa região, como grande exemplo, como a pessoa que está sempre ajudando, dando a mão para todos os filhos. E eu, como professor, como gestor de uma equipe, nós somos referências, formadores de opinião, né? E nós direcionamos as pessoas, tentamos ajudar para o caminho do bem nesse momento, para o caminho correto e dando essa força que
é muito difícil estar trancado dentro de casa e a gente ter o psicológico forte para enfrentar todos os dias, né? Então, a rotina adaptada nesse momento, rotina simples, né, pastor? Eu coloco minha rotina, eu passo direto nos grupos dos meus alunos, dos meus filiados, que nós fazemos reunião com todos os professores do Brasil todos os dias, em relação à rotina básica, coisa assim simples. Acordei 6h30 da manhã, fiz a minha oração, fiz meu café, assisti um documentário, li um livro e vou lá para o home office. E aí gradativamente vai, porque cada meta pequena dessa que eu vou cumprindo durante o meu dia vai me gerando um microestímulo, que no final eu consigo completar meu dia com uma rotina que amanhã eu repito ela e dou uma ajustada nela aqui e ali, e a gente vai seguindo. Com certeza. Bom, mas você sabe que você está falando isso, cara. Você sabe que eu não sou mais, né, do Gil. Mas eu acho que você nem sabe, cara. O jiu-jitsu foi uma ferramenta de Deus, cara, para eu me converter. Sério? Disso, eu vou te contar. Não. Tem umas perguntas aqui sobre porque eu vou fazer para o senhor aqui, já preparei já. Me converti, cara, por causa do Nossa. jiu-jitsu, cara. Olha que coisa louca, você nem sabia disso. Nossa, não sabia não. Eu morava em São Paulo e, cara, eu puxava ferro, treinava musculação, né? Bem assiduamente, cara. Era muito dedicado nos treinos. Era paranoico nos treinos. E nessa academia onde eu treinava, começou a ter jiu-jitsu. Começou a ter um treino de uma turminha dos Gracie lá na época. Que era lá na região dos Jardins, ali em São Paulo. Né, que legal. E aí eu comecei a treinar, cara. Comecei a treinar, mas eu ainda não era cristão. Treinava durante a semana, aquela vida louca de final de semana, night, loucura toda, né? Aquela vida do movimento da night. E aí, cara, eu só sei que coincidiu que os meus pais, minha família toda católica, né? Católica, espírita, meus pais começaram a frequentar a igreja evangélica. E na igreja evangélica que eles frequentavam, tinha um grupo, cara, da galera do esporte radical. Por quê? Eu fazia o jiu-jitsu, já comecei o jiu-jitsu para mim era novidade. Mas eu já pegava onda desde moleque, descia de final de semana pra praia com os amigos, ia de carona, e jogava pra praia, sempre peguei onda, mesmo morando em São Paulo. E aí, cara, aconteceu que na igreja que os meus pais iam, tinha um grupo de uma galera de esporte radical que chamava Bola de Neve, que é o grupo do Bola de Neve que hoje é a igreja. Né? Era dentro da igreja Renascer em Cristo. Que legal. E lá dentro, cara, tinha um líder que era hoje o nosso pastor, o apóstolo Rina. Sim. E, cara, todo mundo traçando estratégia para poder desenvolver a minha espiritualidade e querer me atrair para estar mais próximo dos meus pais ali na questão da espiritualidade na igreja. E eu sempre fugia, era um sabonete na mão dos caras, né? E aí, um belo dia, eu tinha uma caminhonete e o Rina, que é o nosso pastor, hoje nosso apóstolo, chegou para minha mãe e falou, pô, será que ele não vai comigo buscar lá em Taboão da Serra uns tatames que a gente vai começar a dar aula de jiu-jitsu aqui na igreja? E aí a minha mãe lançou a letra para mim, eu gostava de esporte, estava começando já no Gil, né? Ainda estava de leve, estava na faixa azul, né? E aí a minha mãe, pô, vai lá buscar os tatames, cara, era aquele tatame, cara, aquele verde, com palha dentro. De palha, cheira forte, né? Aquele de judô que cheira mofo. Aí minha mãe, cara, vai lá buscar o tatame e tal com ele, cara, você tem caminhonete. Aí eu fui, cara, mas eu fui cabreirão, cara, sabe, com o pé atrás, assim, odiava esse negócio de igreja, espiritualidade. Caramba, que legal essa história. Aí eu fui, cara, aí o Rina, que hoje é o meu pastor, começou a trocar ideia de surf, ele pegava onda também, esporte, o cara foi ganhando meu coração, cara, e por causa de uma remessa de tatame que eu fui buscar em Taboão da Serra para começar o jiu-jitsu na igreja. Olha só. Ganhando o meu coração, eu acabei me convertendo, você vê, nem imaginava, cara. Caramba. Hoje sou pastor, né, cara, mas eu vejo assim, cara, o jiu-jitsu ele teve essa porta para mim, que foi a entrada da minha vida nos caminhos de Deus. O jiu-jitsu foi uma porta de entrada para mim me
converter. Sabe? Foi a ligação, Virar né? um homem de Deus, um cristão, né? E eu gosto de esporte, né, cara? Eu pego onda todo dia. Eu sei, eu acompanho. Sou um cara de surf, né, cara? Pode pegar onda, tudo. E você sabe, cara, que eu sempre tive contato com um amigo meu, cara, do Gil, que se converteu. Tem um grande amigo meu, você deve conhecer ele, que é o Macaco. Sim. Macaco é meu amigo pessoal. Jorge Patino. Não, ele é meu amigo pessoal, cara. A gente tem uma amizade aí, da época de São Paulo, tudo, né? Na época que a gente tinha amizade, eu ainda não era do Gil, mas a gente pegava onda junto, que ele pega onda também. Sim, o Macaco vinha muito pro Guarujá. E ele também é um cara, sempre. Ele é um cara que gostava da mesma praia que eu, a gente gostava da praia do Pernambuco. Aham. Lá na praia do Pernambuco, a galera de Santos ama também a praia do Pernambuco. Eu ia muito pra lá quando era mais novo, quando era criança, minha família, meu pai, minha mãe, todo final de semana a gente ia pra lá passar o domingo. Não, sensacional, cara. Aí, cara, eu ia pra lá, cara, a gente ficava junto e tudo, né, meu irmão? Mas é muito louco, assim, cara, porque o esporte, né, que até o tema aí da tua live aí, que é jiu-jitsu e espiritualidade, né, cara? Sim. A gente vê hoje em dia muitas ações sociais, né, Rodrigo? A gente vê muitas ações sociais, cara, que usam o esporte como ferramenta Com certeza. para tirar o jovem da rua, tirar Sim. o jovem das drogas, e realmente isso acontece. Com certeza. Mas eu tenho percebido, cara, que o esporte, ele é uma ferramenta de Deus, porque, por exemplo, o jiu-jitsu é uma arte, né, cara? Sim. É uma arte. Eu, quando era criança, eu tive um processo bem delicado, né? Porque quando eu era menininho mesmo, novinho, eu fui bem gordinho quando era pequeno. O senhor comentou comigo. Eu fui bem obeso, entendeu? Eu não tenho vergonha de falar, porque até identifica quem está ouvindo. Lógico. Pode ser que muita gente que está ouvindo a live aí ainda encara trauma complexo que traz desde a infância, né? Não, com certeza. Ontem nós tivemos a presença da Gabi Garcia, que é a maior atleta da história do jiu-jitsu mundial. Ela comentou que ela perdeu... Eu conheci a Gabi e aí hoje ela perdeu 65 quilos. Né? Nossa, e hoje ela se tornou a maior atleta do planeta, de toda a história. Né? Então, assim, isso é muito legal, isso que você está falando também em relação a... É uma vitória, né? É uma vitória. Então, mas você sabe que aí que acontece? Eu era um menino bem obeso quando era pequeno, né? Por eu ser bem obeso e bem bochechudo, cara, eu tinha vários apelidos, sabe? Então, na época não tinha esse esquema de bullying, né? Sim, eu também tinha. Na época você tinha que se virar, cara. Os caras tiravam um barato, tinha que dar ridicularizado, você tinha que matar no peito, cara. Matar no peito e engolir e caminhar, né? É verdade? É verdade. E aí, cara, eu me lembro, cara, que eu sofria muito com isso, cara. E aí, na época, a minha família sempre foi uma família muito esportista. Então, a minha mãe, cara, ela fez ginástica localizada, aeróbica, a vida inteira, cara. Então, eu lembro da minha mãe, eu era menininho, eu lembro da minha mãe já com mais de 40 anos, cara, com o abdômen trincado. Olha só, que legal. E meu pai, cara, eu nunca te contei, meu pai, ele foi faixa preta de judô. Sério? Entendeu? Foi, cara, meu pai foi faixa preta de judô. Pô, a gente tem que conversar mais, hein, pastor? E aí nessa fase, cara, essa fase que eu tava, cara, bem gordinho, sendo zoado na escola, né, cara, ridicularizado, cheio de trauma, de complexo, né, meu? O que aconteceu? Aconteceu que a minha mãe, como quem treinava todo dia, chegou para mim e falou, cara, vamos mudar esse quadro, você tá muito obeso, você tá muito sedentário, eu vou te levar pro Gymnastic Center, que eu lembro até onde era Gymnastic Center, o nome da academia, e era na Avenida Angélica, lá na Higienópolis, cara, em São Paulo. Sim. E aí a minha mãe ia, cara, e lá começou judô. E eu comecei a treinar judô, cara. E eu comecei a emagrecer, cara, porque, meu, o sensei lá, cara, o professor começou, meu, a passar dieta, passar treino, e eu treinava. Eu comecei a emagrecer, secar. Minha autoestima começou a ser restaurada. Cara, eu comecei a me amar, porque eu me odiava, né? Me via no espelho, eu me odiava, eu tinha vergonha de mim mesmo.
Caramba. Comecei a emagrecer, secar, cara. E eu vou te falar uma coisa. Por que eu vejo o esporte como uma ferramenta de Deus, cara? Porque é uma ferramenta para restaurar a autoestima, cara. Com certeza. Porque uma pessoa que tem baixa estima, ela tem um nível de incredulidade, ela não tem, cara, um nível de fé necessário para poder aceitar o amor de Deus, para poder aceitar que ela precisa ter um relacionamento com uma divindade, com Deus, no caso, com Jesus, no caso, entendeu? Então, a rejeição, ela causa bloqueios na tua vida, aonde você, cara, se priva de se relacionar com as pessoas, porque você sempre vai achar que as pessoas estão olhando para você com maus olhos. Perfeito. E você acaba transmitindo isso para a divindade de Deus, acreditando Perfeito. que Deus, ele é muito poderoso para querer olhar para você, que se sente tão medíocre, se sente tão feio, se sente, né, tão ridicularizado. E de repente, cara, o esporte na minha vida, como na de muitos, ele foi uma porta de entrada para que a estima da pessoa, a autoestima da pessoa seja restaurada e dentro desse processo você se abra para querer viver coisas novas ou voltar a sonhar coisas que você deixou de sonhar porque você sofreu bullying, porque você sofreu por questões de obesidade ou porque você viveu abuso sexual quando era mais novo. Sim. Ou porque você foi abusado de uma forma violenta, não é o abuso sexual, mas o abuso ao parâmetro violento, é você ser criado de uma forma violenta, né? Tanto histórico de pai, cara, que espanca filho, padrasto que espanca o enteado, né? Mãe que espanca o filho, cara, a pessoa cresce com aquela crosta, né, cara? Aquela traumatizada, defesa, né, cara? Acuado. Com certeza. Então, eu vejo isso, sabe? Para poder passar para você a palavra aí, cara. Não, vejo que Deus, pastor. ele usa o esporte como uma ferramenta, cara. O esporte é um instrumento também do agir de Deus para que a gente venha se aproximar dele, cara. Eu creio nisso. Isso com certeza, pastor. Você estava falando agora, eu estava viajando aqui com as informações, a gente estava trocando essa informação agora, totalmente voltada a esse momento que nós vivemos agora, né? A fortalecer a nossa mente num momento tão delicado, tão inesperado para o mundo, né? Para o que nós passamos. Mas nada mais é do que eu vejo um momento de grande aprendizado para nós todos, né? É um momento... a gente não chegou nós não chegamos a conversar também, mas eu vivi um momento, o Fábio está na live aí, algumas pessoas que são meus amigos mais próximos estão na live, né? O ano passado eu vivi um momento da minha vida bem difícil, um momento de grande aprendizado, que foi bem difícil mesmo passar, um dos momentos mais complicados. Isso que está acontecendo com a população aqui, de ficar todo mundo trancado dentro de casa, tal, e sai aqui, sai ali, sai aqui, sai ali. Eu fiquei assim durante 4 meses trancado dentro da minha casa, sem sair, sem trabalhar, sem comer, sem treinar e olhando nessa janela aqui que está na minha frente, aqui na varanda, que eu olhava para baixo e pensava em me jogar aqui uma meia dúzia de vezes. E eu passei por esse momento e eu consegui sair. Foi por isso, pastor, que eu voltei aí para a igreja. Foi por isso que eu me reaproximei da igreja e que eu fui lá me aproximar do Senhor, né? Através de um grande amigo meu, de um irmão que está aí, do Fábio, né? E foi através desse momento que eu vejo hoje que eu precisava ter passado. Eu precisava ter passado. Foi um dos grandes momentos, um dos maiores momentos de aprendizado da minha vida, porque desde então tudo na minha vida mudou. Isso que estão falando para as pessoas hoje, vamos dar valor ao que é simples, ao que está ao nosso lado, é o que eu venho fazendo desde que aconteceu essa situação comigo, né? Desde que as coisas passaram dessa maneira, eu comecei realmente a ver, eu comecei a voltar a dar valor e dar valor de verdade à minha fé, à minha família, aos meus amigos, porque sempre essas pessoas e essas situações todas estiveram ao meu lado e muitas vezes a gente entra no automático da vida querendo buscar objetivos muito distantes e a felicidade em lugares muito distantes, só que a gente esquece a nossa base, o que está ao nosso lado. O que é a nossa base?
A nossa base é Deus, a nossa base é nossa família, a nossa base são nossos amigos, são coisas boas, é amor, né? E a gente, no ritmo da vida acelerado, nesse mundo globalizado, a gente acaba deixando... não é de... Muitas vezes é automático, não é de propósito, é sem perceber, mas a gente entra no ritmo do mundo e acaba desmoronando lá de cima e daqui a pouco olha para o lado, não tem mais ninguém, não tem mais nada, objetivos profissionais apenas e os pessoais a gente deixou de lado, que sendo os pessoais são a nossa base, foi o que fizeram a gente, né? Então a gente muitas vezes complica, sendo que a nossa felicidade de verdade, ela está ao nosso lado. Hoje eu enxergo assim, né? Ela não está distante, a minha felicidade... outro dia, o senhor, logo que eu voltei, o senhor falou muitas coisas que se enquadraram bastante no momento que eu passei. O senhor também não sabia dessa história, mas foram muitos momentos que eu fui nos cultos em que realmente eu precisava estar ali ouvindo aquelas coisas, porque foi o que me fortaleceu, foi o que me salvou. Porque imagina o pessoal está reclamando de ficar uma semana em casa, eu fiquei 4 meses muito pior, sendo castigado, sendo controlado totalmente mentalmente. E quando eu saí, até eu compreender o que estava acontecendo, e cada vez que eu ia no culto, cada vez que eu ia na igreja, eu conseguia uma força, eu conseguia estar, isso foi me ensinando gradativamente, né? Então, assim, de primeira mão aqui, eu agradeço de coração, assim, na frente de todo mundo que está aqui, eu agradeço ao Senhor muito, agradeço a Deus, ao Senhor, né? A minha família, meus amigos, todos que me ajudaram nessa situação. E hoje, por isso que eu estou forte desse jeito, por isso que a minha mente está blindada desse jeito, para poder dar a mão para todas as pessoas que estão vivendo esse momento muito difícil, né? Que a gente não sabe, fica em casa, não fica em casa, fica na rua, não fica na rua, vai trabalhar, não vai trabalhar. E então é uma confusão danada. Por quê? Nem no certo nem errado. A gente tem que saber lidar com equilíbrio numa situação como essa, mas é muito complicado. E é por isso que eu tenho feito esse trabalho com as lives, tenho falado com pessoas que são exemplos de vida como o senhor, pessoas de Deus, pessoas exemplos no esporte, né? Então isso é muito legal, isso é a sua história que você contou agora vinculada ao jiu-jitsu. Então isso tudo gera motivação, gera ânimo para as pessoas, gera bem, gera coisa boa. Fecha as portas da negatividade e abre as portas do amor, abre as portas da positividade, porque quanto mais tempo essas pessoas que assistem lives hoje em dia e não assistem televisão, porque eu sou totalmente contra assistir televisão, sou totalmente contra ficar vendo Facebook, Instagram sobre coronavírus, sobre essas desgraças que vêm acontecendo, essas coisas do mal. A gente tem que dar espaço para isso aqui, ó, histórias como essa, né? Histórias para a gente, para as pessoas, histórias sobre o jiu-jitsu, histórias sobre a igreja, histórias sobre o apóstolo Paulo que o senhor falou. Então, tudo isso é construtivo para a nossa vida e principalmente em momentos de superação e aprendizados como esse, né, pastor? Então, muito obrigado e depois a gente vai tomar um café e um açaí e vai falar, eu vou contar para o senhor exatamente como foi a minha história, o que eu passei, que eu dei uma resumida aqui, tipo, muito rápida, só para o senhor ter uma noção, que é um momento bem semelhante, né? Então, pastor, deixa eu fazer uma pergunta agora. Vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta aqui, que vamos aproveitar aqui. Eu sou fã também, né? Vamos pra cima. O senhor já contou aqui, já tinha umas 3 perguntas aqui que o senhor acho que já sabia que eu ia perguntar, né? Já foi respondendo aqui. Já ficou 3, já. Como é que foi? O senhor é pastor, para quem não sabe, o pastor Felipe, né? É o pastor responsável da igreja Bola de Neve, igreja em que eu frequento, em que diversas pessoas aqui da Baixada Santista frequentam, né? Do Guarujá, né? Eu moro em Santos, mas eu vou no Guarujá, só atravessar aqui, eu tô olhando para a balsa aqui na minha janela, né? Então atravesso aqui, vou mais 5 minutos eu tô lá e eu vou geralmente às quintas e aos domingos eu tô lá com o Fábio, tô lá com o pastor, com o André, com o Mica que tá aí na live também, né? Então, assim, a gente está sempre lá fazendo esse grupo relacionado esporte, igreja, esporte, né? Então, eu queria saber do senhor, como é que começou o projeto da igreja no Guarujá? Conta essa história pra gente aí. Cara, então, resumindo aqui, vou resumir ao máximo, porque da live também, né? Vou tentar resumir ao máximo, tá? Tá bom. A minha profissão, antes de eu estar como pastor só, né? Antes de eu estar integral como pastor, hoje eu só vivo como sacerdote, como pastor. Sim. Até você ver o tamanho da igreja hoje, né? O crescimento da igreja. Muito legal. A igreja tem se tornado uma igreja grande na cidade. Eu e a minha esposa, a pastora Suzana, a gente se dedica só para a igreja. Nossa vida é para servir vocês, né? Mas, anteriormente, eu era estilista da Hawaiian Dreams, da HD, da marca de surf, HD. Que legal. Eu que desenhava todas as coleções da HD. Olha só.
Trabalhei anos como estilista da HD, da Hawaiian Dreams. Então, que legal. Surf. Trabalhava com surf, confeccionava roupa de surf, desenhava roupa de surf, pegava onda, ainda pego, né? Então, assim, o surf teve uma intensidade muito grande na minha vida. E aí, o que acontece? Como eu descia todo final de semana para pegar onda, como quem morava em São Paulo, pô, vamos para o Guarujá, né? Vamos surfar. Eu descia para pegar onda. E aí, cara, o que aconteceu? Eu vindo para cá pegar onda, de final de semana eu saía mais cedo da praia para poder chegar domingo à noite no culto do Bola de Neve lá na sede, lá em São Paulo. Aí eu participei de um curso de formação de líderes da igreja, que eu já frequentava a igreja. Aí o meu pastor, o apóstolo Rina, me convidou para participar desse curso. Eles iam fazer umas reuniões nas casas, que chamam-se células, né? Uhum. E aí eu expressei para ele o meu desejo de ter uma reunião, não numa casa, mas no Guarujá, de final de semana. E aí, cara, ele liberou, falou, cara, vai para cima, começa essa reunião no Guarujá. Comecei essa reunião em 1999, foi a primeira reunião. Caramba, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu. Aí, cara, eu descia de final de semana, pegava onda, fazia amizade com a galera na praia e convidava a galera para ir numa reunião que eu fazia no apartamento da minha avó na Enseada. Eu ficava lá na Enseada, pegava onda mais na praia do Pernambuco, né? E aí, cara, de sábado a gente fazia essa reunião. Uma reunião, cara, simplesinha, só para reunir a galera, adorar, compartilhar uma palavra, orar. Que legal. Aí essa reunião começamos a fazer em 99, aí foi crescendo de 1, 2, 4, 10, quando vai ver 20, 30... Tá aqui, ó, o Luizinho falando que chegou aí na célula na sua casa, ó, o Luiz Varela, Luizinho, que é do jiu-jitsu. Luizinho, né? Luizinho, cara, abraço, Luizinho. E aí, cara, o que aconteceu? A gente, concluindo, cresceu, fomos para uma casa na praia do Pernambuco, de um brother que frequentava a reunião. Aí, 80 pessoas, foi crescendo, aí não cabia mais. Dali a gente foi para outro bairro. Aí depois dali fomos para a garagem de um casal, que hoje são os nossos pastores da Costa Rica, o Felipe e a Cintia. Eu cheguei a vê-los na igreja. E aí de lá a gente alugou um buffet perto da balsa. Do buffet, o primeiro salão, né? E a igreja inaugurou dia 1º de abril de 2006, cara. 1º de abril de 2006. O primeiro prédio foi na Barra Funda, ali no centro do Guarujá, na rua São Carlos. Vai fazer aniversário já, hein? Vai fazer abril agora, dia 1º de abril, 14 anos que a igreja faz aniversário. Então, que legal. Eu abri mão, cara, de uma vida promissora, entendeu, Cavaca? Eu abri mão de uma vida, cara, profissional, que eu tava bem, cara. Tava crescendo profissionalmente, né? Mas Deus me chamou para isso, cara. E nós estamos aí servindo vocês, cara. Que legal. Pô, que história legal. Não sabia dessa história não da HD, pastor. Nossa, que legal. O senhor é totalmente envolvido com o esporte, né? E é um ponto muito interessante que a bola de neve, o senhor outro dia comentou isso, tá no culto, a bola de neve ela é totalmente a igreja voltada, né, ao esporte, né? Então a gente vê todos os pastores praticando, o pastor Eric daqui de Santos, né, da bola de neve de Santos, o pastor Cezinha, né? A gente vê a maioria dos pastores, todos os pastores que eu conheço da bola de neve, o apóstolo Rina, né? Então todo mundo pratica esporte, é jiu-jitsu, é surf, né? Skate, são esportes totalmente, e são esportes relacionados, é corrida, né? Boxe, não? Então é muito legal isso, isso, e como o senhor falou, foi criado no jiu-jitsu, lá dentro, o seu vínculo com a bola de neve começou através do jiu-jitsu. Então, muitas pessoas, totalmente, não tem como falar que é o esporte que agrega e a bola de neve agrega ao esporte e o esporte agrega a igreja bola de neve, com um crescimento assim desse público, né? E às vezes as pessoas também olham de fora, que não tem a oportunidade, nunca tiveram oportunidade de frequentar, né, um culto, de conhecer, de ter o prazer de estar ali, e às vezes, não, é só de garotão, a gente está falando só de esporte de garotão, né, só de pessoal mais jovem, não, a gente entra lá, a gente vê de público de todas as idades, né, nós vemos
os fiéis de todas as idades, pessoas de todas as idades. Isso é encantador, assim, porque tem essa relação, mas eu vejo que quebra muito, porque geralmente a gente, quando fala de igreja, assim, mais assim, num perfil, tirando ser a característica da bola de neve, a gente vê assim, um negócio, como eu vou dizer assim, não digo que não seja sério, mas um negócio mais focado, assim, um pessoal de uma outra característica. Agora, na bola de neve, o interessante que eu me apaixono, assim, é que a gente consegue abrangir o bolo inteiro, não só uma fatia, porque a gente tem para todo mundo, né? Então, a gente oferece ali, o Senhor oferece através da palavra de Deus, a palavra para todas as idades, para todas as pessoas, para todas as características, e tem algo em comum ali para eles, né? Que é Deus, lógico, é Jesus, mas eu vejo que é muito legal porque consegue trazer muita gente jovem, as crianças, né? Pô, quantos e quantas dezenas e centenas de famílias levam os filhos para deixar lá no Ministério Infantil, né? Então é completamente família, a família inteira está ali, faz questão de estar ali. É uma energia assim que eu vou falar que eu moro em Santos, por isso que eu atravesso para o Guarujá para ir, especificamente na sua igreja, porque ali é diferente, é uma energia que me motiva sabe, muito. Você estava falando, né, cara? Eu acho que você deve ter mais alguma pergunta, mas eu vou te pode falar à vontade. Vou falar uma coisa bem legal para você, cara. Por que o esporte, cara, tem tudo a ver com a espiritualidade? Porque dentro da nova aliança, tá? Dentro da nova aliança, que é o período que a gente vive com Jesus, em Jesus, tá? E hoje o representante de Jesus aqui na Terra é o Espírito Santo, tá? Por mais que a gente fale Jesus, ó Jesus, glória a Deus, tem que falar mesmo. Sim. Mas, biblicamente, Jesus, ele não está mais no nosso meio. Jesus, ele está à destra do Pai, no céu. Quem que está aqui hoje representando Jesus? É o Espírito Santo. Perfeito. Que é o Espírito do próprio Jesus que ele deixou aqui para representar ele. Entendeu? Só que esse Espírito, ele não anda lado a lado com a gente como os apóstolos andaram lado a lado com Jesus, quando ele ainda estava aqui na terra antes da crucificação. Cara, o Espírito Santo, ele habita dentro da gente, não é lado a lado, é dentro, cara. Então, o que isso significa? Que ele não habita em templos construídos por mãos humanas. Ele habita dentro de nós. Nós somos o templo para a habitação do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Entendeu? Então, se eu sou o templo para o Espírito de Deus habitar dentro de mim, o que eu entendo? Eu preciso cuidar desse templo, cara. Porque o templo não é composto só por alma e espírito. O templo, ele tem 3 pilares: corpo, alma e espírito, cara. Perfeito. Então, o corpo, eu cuido através do esporte, cara. Perfeito. Como? Correndo, surfando, no tatame. Se alimentando bem. Crossfit, vamos fazer a propaganda do CT Baixada também, né? Boa, pastor. Não é? O Fabião tá na área aí, né? Então, assim, cara, o que a gente entende, cara? A gente é templo do Espírito Santo. Quantas histórias eu não ouço? Não é o meu caso, eu sempre fui esportista, cara. Sim. É óbvio que eu não tenho mais aquele ritmo que eu tinha no passado. Sim, lógico. Eu sou solteiro, não tinha filho, eu já tenho 3 filhos, sou casado, tenho um monte de responsa, né? Fiquei 1 ano, uma vez, cara, sem comer carne vermelha, cara, só comendo proteína de soja, cara, né? Sem comer açúcar, todo definido, todo sarado, cara, né? Era um bom tempo, era. Como eu gostaria de voltar a viver esse tempo, quem sabe ainda, né? Mas sim, hoje eu vivo outro ritmo, mas o esporte eu nunca parei. Mas você estava falando, quantos pastores que eu já não vi história, cara, e morreram de infarto fulminante, cara. Por questão de sedentarismo, cara. E isso é uma falha, é um erro no teu percurso. Porque se você é um homem de Deus, como eu e você nós somos, e muitos que estão aqui assistindo, você precisa entender que você precisa preservar o teu corpo com integridade, cara. Com saúde, porque o teu corpo é um receptáculo em conjunto com a alma e com o espírito, aonde habita o Espírito de Deus, cara. Então precisa estar em ordem, precisa estar perfeito.
Você está funcionando muito bem, cara. Por quê? Se você não tem saúde, cara, você não tem ânimo para fazer nada. Se você não tem ânimo, você não tem fé. Se você não tem fé, você não tem esperança. Se você não tem esperança, você não tem sonho. E quem não tem sonho não tem meta e não corre atrás. Amém? Perfeito, amém. Perfeito, pastor. Pô, agora estou aqui já viajando nessa palavra, porque esse é o sentido. Esse é o sentido. Tem totalmente a relação, o corpo com o espírito, né? E corpo, alma e espírito, é verdade, são os três pilares. E por isso que eu vejo que a igreja ela é muito forte, né? A nossa igreja, assim, a Bola de Neve, principalmente, porque agrega muito ao esporte, né? Então, a gente está sempre relacionado a isso. O que o senhor falou, já viu pastores falecendo por doenças, às vezes, de não cuidar ou de deixar os cuidados com a saúde de lado, né? Então, assim, e a gente não pode, a gente tem que viver em constante equilíbrio, né? Em relação a isso tudo aí. Pessoal, pô, e aí a gente vai vendo aí vários atletas aí entrando, ó, o Gilbert Durinho na área, lutador do UFC, aí a galera, pô, tudo prestigiando, pessoal toda... Pô, meu primo, cara, tô com meu primo, Gustavo, cara. Pô, que legal. São Paulo, cara, inteiro nato. Beijão. Que legal. E falar nisso, pastor, vamos fazer o nosso seminário, né, na igreja? Vamos fazer o nosso seminário de jiu-jitsu, trazer... vamos trazer essa galera toda. Você é a pastora, por enquanto. Vamos fazer um seminário de jiu-jitsu aberto, sem bandeira, com a bandeira de Deus aí na igreja, assim como foi feito aqui na Igreja de Santos em 2018. Colocamos aí mais de 300 pessoas lá bem no templo mesmo, lá com o pastor Eric. Agora vamos fazer aqui com o senhor, pastor... Vai passar e vai todo mundo... com conceito, vai estar todo mundo com um conceito diferente aí de valorizar, né, pastor? O que realmente a gente tem que valorizar. Nossa fé em primeiro lugar, Deus, nossa família, nossos amigos e as coisas que estão ao nosso redor, né? A gente vai enfrentando situações na vida que a gente vai tendo que ter a tranquilidade, compreendendo que desse tamanho, do mesmo tamanho, depois que eu passei por essa situação na minha vida no passado, eu acabei vendo muito, eu comecei a estudar muito sobre essa parte, né, dessa situação que eu vivi, e é semelhante, muita coisa semelhante ao que estamos passando hoje, né, de estar dentro de casa, confinado e tal, sendo massacrado psicologicamente pelos meios de comunicação com negatividade, né, e a gente vai vendo, quando o ser humano consegue enxergar, né, que o tamanho do problema que está acontecendo no momento é proporcional ao tamanho do algo positivo que vem junto com ele, que são do mesmo tamanho, só que como a gente está massacrado negativamente, a gente só consegue enxergar o negativo, o positivo a gente não enxerga. E como é que a gente enxerga o positivo? Quando a gente está forte, quando nós estamos fortes e fortalecidos pela nossa fé, fortalecidos com a nossa base, fortalecidos com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, assim como o Senhor tem passado agora para a gente. Né? Então, acho que isso aí é a grande ferramenta, é ter a consciência que esse momento agora que está vindo, que está acontecendo, é um momento de grande aprendizado. É um momento difícil que muitas pessoas não conseguem achar a solução e não conseguem achar a luz no fim do túnel, mas que quando a gente consegue ter a nossa fé, a gente tem a tranquilidade de conseguir ver realmente que quando passar nós vamos estar muito mais fortes com valores diferentes. E com certeza a igreja vai estar muito mais forte, com certeza os nossos comércios, a nossa academia, as nossas famílias vão estar com os laços muito mais entrelaçados, né, pastor? É o que o senhor sempre passa para a gente em todos os cultos em relação a isso, em relação à base, à família, né, em relação a tudo isso que nós tiramos de tão forte, dessa força divina que o Senhor nos oferece constantemente através da palavra de Deus, para que a gente possa voltar para os nossos lares, né? E poder realmente praticar isso aí, a palavra de Deus, o amor todos os dias, né? Então, a gente só tem a agradecer, pastor, pelo Senhor estar nos proporcionando aí com essa sua dedicação, essa sua história de vida, essa abdicação, né? De uma profissão, né? Abdicação de uma carreira promissora, para poder realmente fazer o que realmente o Senhor ama de verdade, né? Que é poder, é nítido. Eu comentei isso com o Senhor nessa semana, quando a gente falou no telefone. Eu levei um amigo meu, que ele é cristão,
Eu levei um amigo meu, antes de eu ir viajar agora, que eu estava na Europa, antes de começar esse negócio de vírus aí, eu fui no culto de domingo, o Jefferson. E o Fábio estava comigo, ele estava com a gente lá. Ele falou, a gente estava conversando antes do Fábio chegar, antes do culto começar, a gente chegou cedo lá, né? E a gente estava conversando. Aí ele perguntou, pô, eu falei, pô, o pastor aqui, o pastor Felipe. Aí eu comecei a falar do senhor, o senhor entrou lá na frente para começar o culto. E aí ele começou a me perguntar algumas coisas sobre o senhor. Eu comecei a passar para ele em relação ao seu posicionamento, às suas características, como é que o senhor se portava em relação... E assim, quando eu terminei de dar as explicações, as respostas para as perguntas, ele virou para mim assim, ele é cristão há muito tempo já. Ele virou para mim assim e falou, realmente... você pode chamar o pastor de Felipe de realmente pastor, porque tudo que você está me falando aqui, ele é um pai para você, é um pai para todo mundo, porque o senhor é uma pessoa que, desde o primeiro momento que eu tive lá na igreja, o senhor não me conhecia, não sabia quem eu era, não sabia nada, o Fábio me apresentou, nos apresentou, e no dia seguinte, 2 dias depois, o senhor estava me mandando mensagem, perguntando como é que eu estava, entrando em contato, e não é só comigo, eu sei que é com todo mundo. Então, são pequenos detalhes do dia a dia que engrandecem as pessoas. E o senhor pode ter certeza, o senhor deixou aquela sua profissão, deixou tudo em relação a isso, mas o senhor se transformou na palavra de Deus e na salvação e realmente num pai para todos nós, numa pessoa que a gente tem um amor muito grande, que todos nós com certeza amamos de verdade, né? Um cara que é fora de série, assim, nós somos todos assim. Eu converso muito com o Fábio em relação ao Fábio, ama o senhor de paixão, é um cara, a Tamires, tudo, e a gente sempre conversa bastante. E, pô, a gente é muito orgulhoso. A gente é muito orgulhoso do pastor aí, do paizão que nós temos aí na nossa, próximo de nós, todos os dias. Ei, Rodrigo, você sabe, cara, que, pô, sou grato pra caramba. Até o nosso pastor de Osasco tá aqui, cara. Que legal. Líder também, cara, do esporte. Pô, todo mundo. Glória a Deus, cara, saudades, hein, meu irmão? Que legal. Eu vou falar, cara. Olha, o esporte é algo que Deus, nesses últimos tempos, está resgatando das mãos do diabo, cara. Sabe por quê? A gente vem de um tempo passado, cara. Você sabe do que eu estou falando hoje? Quando a gente fala do jiu-jitsu como arte macia, vamos assim dizer, né? Existe esse jargão, né? Também. Sim. A gente lembra de uma época, cara. Eu digo porque eu tive muitos amigos jiu-jiteiros, cara. Com uma perfeito. macia. Eu tive muitos amigos, cara, que eram da capoeira também, capoeiristas, cara. Em São Paulo, principalmente, na capital, sempre houve, cara, entre a playboyzada que fazia jiu-jitsu e a playboyzada que fazia capoeira, uma rivalidade, cara, tipo de equipe de capoeira com equipe de capoeira, de equipe de jiu-jitsu com equipe de jiu-jitsu. Então, por exemplo, meu primo que tá aqui na live, cara, hoje ele é convertido, cara, um homem de Deus. Foi alguém que eu orei, cara, muitos anos pela conversão dele. E hoje ele é uma bênção, cara. É casado, servo do Senhor, sabe? Mas era alguém que ia pra night comigo, né, cara? A gente ia pra night de segunda a segunda. Ele sabe que ele tá ouvindo e é real. E, cara, quantas vezes na night a gente não viu, cara? Entendeu? Equipe de jiu-jitsu, cara. Os mano quebrando o pau, se arrebentando. No meio da pista de dança da night, cara. Tipo, galera, caía pra dentro, quebrava o pau. E hoje em dia... Isso é algo... Eu não tô tão dentro do cenário, obviamente, como você. Mas sabe o que eu vejo, cara? Hoje é muito raro você ver isso, cara. Eu acho que hoje é muito raro. Eu acho que você via mais antes isso. Com certeza. Hoje não muito isso. Não existe. Não, porque hoje existe um agir de Deus. Você vai entender o que eu vou falar, cara. Um tempo atrás, eu recebi uma palavra, eu e alguns pastores do Bola, num churrasco que a gente teve, um apóstolo americano que chama Kevin Leon. Esse apóstolo, ele é da Flórida. E ele sempre, o apóstolo Rina sempre coloca ele para ministrar a gente depois das conferências e dos congressos da igreja, né? E a gente estava num churrasco, uma segunda-feira, e ele trouxe uma palavra. A palavra que ele trouxe era essa aqui, que eu quero até ler para você. Sim, por favor. Vou ler para você e vou ler para o pessoal que está aí. Ó. João 3,
versículo 16, muito conhecido por todo mundo. Essa palavra diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, onde eu quero me deter? Porque Deus tanto amou o mundo, deu seu Filho. Deus, ele amou o mundo. Ou seja, Deus, ele amou o que ele fez. Deus, ele é o criador de todas as coisas. Deus, ele ama as artes, ele ama os esportes, ele ama toda maneira de manifestação de arte, de musicalidade, entendeu? Tudo isso foi criado dentro do coração de Deus, porque quem deu habilidade para o homem foi Deus, cara. Quem Deus deu dons para o homem foi Deus. Então eu vejo hoje, cara, um teor, acho que você vê também, um teor que não havia no passado. Sim. De espiritualidade dentro das modalidades esportivas desse tempo de hoje, cara, presente, seja jiu-jitsu, seja surf, seja Exato. Cara, maratonista, atletismo, crossfit, funcional, cara, fisiculturismo, cara. Você vê hoje na natação, cara, no futebol, né? Você vê hoje uma influência da espiritualidade muito desse meio, que é algo de Deus, cara, algo de Deus. Então eu vejo que Deus, ele tem resgatado os esportes e está levantando líderes dentro dos segmentos esportivos. Perfeito. Que nem você. Eu sou um líder espiritual dentro da igreja, né? Eu estou aqui para servir vocês. Perfeito. Mas Deus está te levantando, e Deus está te levantando e já te levantou como uma referência, como um líder dentro do teu segmento, que é no jiu-jitsu, na academia Zenit, entendeu? Uhum. Então eu vejo, cara, que o teu chamado, ele está se iniciando, cara, não só como no que diz respeito a mestre, professor, instrutor, sensei num tatame, mas como alguém que vai ser uma referência de Deus através do esporte para alcançar outras pessoas, porque é o que você disse, você sabe de onde Deus te tirou alguns meses atrás, você sabe como você estava, cara, e se não fosse Deus, mas também o esporte, que foi uma ferramenta para te levantar também, talvez você não estaria hoje restaurado como você está hoje, cara. Com certeza, seja, pastor. O teu tatame, assim como o altar da igreja é o meu local de pregação, o teu tatame é o teu local de pregação, cara. É Sim. onde a tua vida vai manifestar a glória de Deus. E você que está ouvindo Amém. esse vídeo e é aluno do Cavaca, você que está ouvindo esse vídeo de outra academia, mas se espelha nele como uma referência, entenda isso, tá? O esporte é essencial, mas Deus permitiu que vocês estivessem ouvindo essa live para compreender algo, cara. Que o esporte é maravilhoso, mas sem Deus, os propósitos na tua vida não se cumprem. Então, se quer ver sonhos se realizar, propósitos se cumprir, faça esporte, dê o seu melhor, mas coloca Deus em primeiro lugar, se relaciona Perfeito. com Deus. Amém. Né? A gente está aí com os cultos ao vivo da nossa igreja, a igreja está fechada por causa dos decretos municipais, estamos em Santos. Vai voltar a abrir logo, se Deus quiser. Logo mais, mas por enquanto os cultos estão online. Então o pessoal que está aí assistindo, né, segue lá o Instagram Bola de Neve. Qual os horários, pastor? Amanhã Passa tem para o culto. pessoal. É quinta, domingo, quais os horários? Mudou o horário de domingo, não tem mais 10 da manhã e 19 horas. Agora é Tá. um culto só de domingo. É um culto só, 5 horas da tarde. 5 da tarde, Só domingo. amanhã. Então amanhã tem culto. Amanhã Isso. todo mundo assistindo a palavra. E todo dia, no meu Instagram, que é o PR Felipe Raso, tem uma live, seja de oração, de bate-papo, sempre tem algo para poder estar ajudando a galera, levando uma palavra. Então, vamos estar junto aí, cola no Rodrigo, cola no Cavaca aí, que ele é um Eu homem de coloquei Deus, aqui o uma seu bênção. Instagram para o pessoal ver aí. E para o Instagram do pessoal da Bola Aí, de ó. Neve. Colocou. E é isso aí, Rodrigão. Ah, pastor, Momento essa acho top, que... hein, cara? Eu acho que as pessoas realmente precisam de mais momentos assim. Vamos fazer mais, vamos conversar, trocar mais ideia com esse pessoal, porque assim, eu falo muito assim, né? E isso que o senhor falou em relação ao templo,
né, e que em relação a esse vínculo direto do esporte, principalmente com as lideranças, né, que como nós chegamos lá na academia, nós transmitimos o recado exatamente como é passado, exatamente como Deus nos oferece, Deus nos ensina, que é o caminho do bem, é o caminho do amor, é o caminho do certo, é o caminho de coisas bem feitas, né, sendo sempre dando o nosso melhor e colocando Deus à frente de tudo. E é isso que nós passamos todos os dias para todos os nossos alunos, é fazendo bem, né, transmitindo bem, fazendo com amor. Então, foi assim que Deus fez por nós, e é assim que nós vamos continuar fazendo, é assim que o Senhor faz por mim, é assim que o Senhor faz por todos nós que estamos ao seu lado com a palavra de Deus, e é assim que nós vamos transmitir para todas as pessoas que estiverem próximas da gente, todos os dias, porque com certeza não existe outro caminho. Pastor, muito obrigado. O senhor sou fã do senhor aí, eu nem imagino o quanto o senhor me ajudou, enquanto o senhor foi uma das peças muito importantes, aí o senhor não sabe onde a gente vai conversar, depois do momento que eu vivi o ano passado, todos os dias que eu chegava da igreja, chegava em casa, eu conseguia ver que realmente eu tinha sentido novamente a vida, entendeu? Com tudo que eu ouvia lá. Então, assim, muito obrigado de coração por ter proporcionado tantas vitórias para tantas pessoas com a palavra de Deus e, sorte a nossa. Também amo o Senhor. Mora no meu coração. Sorte a nossa que nós temos o Senhor. Vamos encerrar isso que eu ia falar para o Senhor. Vamos encerrar com uma oração. Demorou. Quero convidar você que está aí no teu lugar, aí na tua casa, a fechar os teus olhos. Vamos orar para encerrar. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Senhor, eu oro agora, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, como pastor sobre a vida do Cavaca e como pastor sobre muitos que estão aqui, meu Deus, conectados com a gente nessa live, nesse exato momento. Que o Senhor vá de encontro a todos aqueles que assistiram e participaram dessa live conosco agora. Que o Senhor possa ter tocado os corações nesse exato momento. E que essas pessoas, meu Deus, cada um desses alunos, meu Deus, desses atletas que fizeram parte da live de hoje, possam estar te buscando nesse tempo de pandemia do coronavírus. Eu oro para que o Senhor venha guardar as famílias, cada atleta, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada rapaz, cada garota, Senhor, cada pessoa, meu Deus, que está vivendo nesse período difícil, meu Deus, da história, que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, nos imunizar, meu Deus, com a cobertura do teu sangue, de contrairmos este vírus. Livra-nos de todo o mal. Eu abençoo cada família, declarando a proteção e a cobertura da igreja. Que o Senhor possa, com o teu Espírito Santo, penetrar nos corações, meu Deus, gerando, meu Deus, uma conversão, uma entrega total aos braços de Deus. Eu peço, Senhor, que o Senhor toque as vidas aqui para que nesse período difícil eles possam, de uma forma ou de outra, te buscar. Que eles possam, Senhor, buscar o Senhor, porque eu creio que eles vão achar o teu amor e o Senhor de braços abertos. Assim eu abençoo cada um daqueles que assistiram essa live e abençoo a vida do Rodrigo também. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu quero fazer um convite aqui. Você que participou dessa live, amanhã, 5 horas da tarde, lá no Instagram, Bola de Neve Guarujá, assiste o nosso culto, vai ser bem legal. Tá? Por volta de 1 horinha de culto, até derrubar aí o tempo da live. Algo bem gostoso, bem maravilhoso esse tempo que a gente vai ter amanhã, tá? Segue lá Bola de Neve Guarujá, me segue também, PR Felipe Raso, sempre tem uma live que vai edificar a tua fé. Conta comigo, mesmo que você não me conheça ainda, nós estamos juntos. Quem quiser mandar um direct aí, fazendo algum pedido de oração, tô aí para servir a todos, tá? Deus abençoe, Rodrigão. Tamo junto, pastor, muito obrigado, pastor. Amo o senhor. Obrigado por tudo que o senhor faz. Pessoal, acompanha lá. Vou deixar um stories agora com o Instagram do pastor e da Bola de Neve Guarujá no meu stories lá. Depois vocês é só acompanhar e seguir. E aí a gente tem um paizão pra gente. Amanhã às 17 horas eu vou estar acompanhando o culto, como sempre. E eu espero todos vocês acompanhando. E daqui a pouco a gente tem a nossa live com o Lucas Lepre às 21 horas. Pastor, muito obrigado. Um final de semana abençoado para o senhor. Nos vemos amanhã no culto. Valeu. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Pessoal.